Então vamos pegar as nossas Bíblias e vamos ler dois salmos, o Salmo 42 e 43. Esses salmos fazem um só salmo. Eu não sei neste momento porque então eles dividiram. Eu vou ler da Bíblia de Jerusalém, onde os dois salmos estão juntos. E então é do mestre de canto, um poema dos filhos de Coré. Como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? As lágrimas são meu pão, noite e dia. E todo dia me perguntam: onde está o teu Deus? Começa a recordar as coisas e minha alma em mim se derrama. Quando eu passava sob a tenda do Poderoso em direção à casa de Deus, entre os gritos de alegria, a ação de graças e o barulho da festa. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Minha alma curva-se em mim, e por isso eu me lembro de ti desde a terra do Jordão e do Hermon, de ti o monte Mitzar. Grita um abismo a outro abismo, com o fragor das tuas cascatas. Tuas vagas todas e tuas ondas passaram sobre mim. De dia, Javé manda o seu amor, e durante a noite eu vou cantar uma prece ao Deus da minha vida. E vou dizer a Deus, meu rochedo: por que me esqueces? Por que devo andar pesaroso pela opressão do inimigo? Esmigalhando-me os ossos, meus opressores me insultam, repetindo todo dia: onde está o teu Deus? Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Julga-me, ó Deus, defende minha causa contra uma nação sem piedade. Do homem iníquo e fraudulento, liberta-me. Sim, tu és o meu Deus forte, por que me rejeitas? Por que devo andar pesaroso pela opressão do inimigo? Envia tua luz e tua verdade, elas me guiarão, levando-me à tua montanha sagrada, às tuas moradias. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Eu vou exultar e celebrar-te com a harpa, ó Deus, meu Deus. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, uma alma abatida e perturbada. Quem não reconhece isso hoje em dia? A nossa situação parece muito com a situação do autor de Salmo 42. Ele está longe do templo,
da casa de Deus e sente saudades se pensar na comunhão com o povo de Deus, com seus irmãos. Eu sinto isso também. Já há 2 meses estamos afastados da casa de Deus e vivemos distantes dos irmãos da igreja. Eu sinto falta disso. Eu sinto saudades e sei que existem outros irmãos que sentem a mesma coisa. Almas abatidas e perturbadas. Perturbadas também. Porque muitos se perguntam, nós não devemos ter cultos no dia de domingo? Nós não temos que dar culto a Deus? Porque podemos ir sim para o supermercado, que às vezes está lotado, mas não podemos nos reunir na igreja para adorar a Deus e encontrar os irmãos? Eu vejo muitos irmãos que ficam perturbados por esse tipo de perguntas. Almas perturbadas e abatidas, igual como a alma do salmista. O salmista está perturbado, mas ele não perdeu a esperança. Ele se lembra da casa de Deus, ele se lembra do altar da salvação, ele se lembra do amor de Deus e confia que seu Deus o ajude. E por causa disso ele termina esse salmo com uma oração. Essa oração nós encontramos em Salmo 43. Salmo 42 e 43 são unidos. Esse salmo, então, de fato, é dividido em 3 estrofes. E cada estrofe termina com o mesmo refrão. O refrão diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele a salvação da minha face e Deus meu. O salmista repete isso 3 vezes. Então, ele quer que nós aprendamos isso. Por isso eu escolhi o refrão do Salmo 42 e 43 como tema desse sermão. Uma alma abatida confia em seu Deus e ora que Ele o salve. Uma alma abatida ou perturbada confia em seu Deus e ora que Ele o salve. Primeira parte, versículo 1 até 4 do Salmo 42, fala sobre a perturbação. A segunda parte sobre a sua esperança. E a terceira parte, são os versículos de Salmo 43, fala sobre a sua oração. Então, a primeira parte fala sobre o motivo da sua perturbação. O autor está longe da casa de Deus e do povo de Deus. Veja versículo 4. Ele tem boas lembranças, como passava com a multidão de pessoas e as guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Provavelmente ele pensa na festa de Sukkot. Durante esta festa, o povo morava em cabanas feitas de folhas das árvores para comemorar a época em que Israel passava pelo deserto. A festa de Sukkot é a festa por excelência em Israel. Uma verdadeira festa com danças e procissões,
uma multidão de povo se reunia em Jerusalém. É como aqui o povo se reúne em uma cidade grande como Recife durante as festas juninas. Sukkot é a festa mais alegre de todas as festas em Israel. E nós podemos entender isso um pouquinho. Nós temos também as nossas festas e o nosso culto, de certa forma, também é uma festa. Este isolamento que nós estamos experimentando neste momento, esse isolamento, esse afastamento, serve para descobrir isso de novo. É quase como uma dieta. Se o médico diz que você não pode mais comer isso e aquilo, as coisas que você comia diariamente, então você vai descobrir como essas coisas realmente eram deliciosas. Você vai sentir falta disso. E a mesma coisa acontece agora. Estamos muito tempo afastados da igreja, distantes um do outro. Alguns estão sozinhos em casa, como hoje, assistindo o culto online. E como você se sente? Como você canta? Já descobriu como o cantar é bonito em nossa igreja? Quando cantamos todos juntos os louvores, com alegria no coração, ou às vezes com lágrimas nos olhos, sempre fazíamos isso juntos. E agora, quando você está sozinho, com certeza, você sente falta disso. Você sente saudades do culto com os cânticos e a comunhão com os irmãos. O autor desse salmo sentiu isso. Ele diz: eu lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. Ele chora, pensando nos irmãos, pensando no culto, pensando nos cânticos. A sua alma se derrama, pode ser de alegria ou de tristeza, ou das duas. Saudade sempre é a lembrança de uma coisa muito boa que traz tristeza quando falta. E não é somente isso. Ele sente saudades pela casa de Deus, pelo povo de Deus e pela adoração a Deus. Quer dizer, ele sente também saudades por Deus mesmo, Deus vivo. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Você conhece isso também, meu irmão, minha irmã? A sua alma tem sede de Deus? Talvez você se pergunte: o que é isso? Como eu devo entender isso? O autor diz, presta atenção: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face de Deus? Presta atenção, que a saudade por Deus está ligado com a casa de Deus. Quando eu li isso, eu me lembrei o que Salomão disse em 1 Reis 8. Vamos pegar essa parte. Foi quando ele inaugurou o templo. 1 Reis.
Eu não vou ler tudo, vamos ler primeiro o versículo 27. 27. Salomão diz: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Vamos pular agora para o versículo 37. Certo? 37, vai estar dizendo: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou haver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viveram na terra que deste a nossos pais. Fica claro, lendo esses dois trechos das Escrituras, que a casa de Deus é uma casa de oração. Deus está ligado ao templo. Deus estava presente no meio do seu povo. O povo ia para lá para orar e fazer votos. Pense em Ana, a mãe de Samuel. Ela queria um filho. Ela foi para o templo com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E Deus ouviu a oração dela e abençoou a vida dela. Então dá para entender que este momento foi muito especial na vida de Ana, e desde aquele momento ela podia chamar o Senhor a salvação da minha face e Deus meu. Ela também vivia longe do tabernáculo e podia dizer: a minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face de Deus? O templo lá em Jerusalém foi o lugar santo e Deus habitava ali no meio do seu povo. Eu sei, hoje em dia não é mais assim. Salomão já disse: habitaria Deus na terra?
és que os céus, até o céu dos céus, não te pode conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Deus está no céu e não habita no templo nem na igreja. Lembre-se o que Jesus disse à mulher samaritana. Você pode ver isso em João 4, 23. Ele diz: mulher, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nós não devemos observar o prédio da igreja como um tipo de ídolo. O templo foi destruído, mas a fé em Deus não. A igreja está fechada, mas o nosso coração não está fechado. A fé está em nosso coração. A verdadeira adoração é em nossos lares também, em espírito e em verdade. Porém, o templo no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, nós podemos dizer, são uma manifestação de Deus vivo. Ali se reúne o povo de Deus. Ali nós encontramos os servos de Deus, o sacerdote e os levitas, o altar e todas as coisas que Deus ordenou para fazer. Assim foi no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o povo de Deus se reúne na igreja. E ali se encontram o ministro da palavra, os presbíteros, os diáconos. Ali o povo de Deus se reúne para ouvir a pregação da palavra de Deus e para participar dos sacramentos. A igreja serve para adorar a Deus. A igreja é um lugar santo, um ponto de adoração. Ali nos encontramos os irmãos de Jesus Cristo. Ali experimentamos o poder do Espírito Santo que fortalece a nossa fé. Não somente pela pregação, mas também pelo amor dos nossos irmãos e dos oficiais da igreja. A comunhão dos santos é o amor manifesto de Deus em nossas vidas. Uma pessoa pode ter saudades, não somente isso, deve ter saudades, porque sente falta desse amor. As saudades deixam o coração abatido e perturbado. E por causa disso, o autor, o salmista, disse: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele a salvação da minha face e Deus meu. É isso a perturbação dele. Mas o segundo ponto fala mais sobre a esperança do salmista. Ele viu um raio de sol na escuridão, no meio das montanhas. Ele está, isso fica claro, ele está num lugar longe de Jerusalém. Mas se você vai para o versículo 6, parece que o versículo 6 nos mostra o caminho dele. Ele passou pelas terras de Jordão, que leva para a origem do Jordão, o Monte Hermon, com sua cabeça cheia de neve. Ele passou por estes lugares e ficou no outeiro de Mitzar. E lá, provavelmente, ele viu também a corça bramando pelas correntes de água. Naquele momento, não tinha água. Então, ela estava suspirando por água. E o salmista viu isso e se lembrou disso. O animal tinha sede de água, igual como a sua alma tem sede de Deus.
Ele pensava em Deus, dia e noite. Veja o versículo 8. Ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele ora à noite e sofre durante o dia, porque ele está numa região onde o povo não é muito amigável. As pessoas estão zombando dele e da sua fé. O teu Deus, onde está? Porque pode ser que o povo considerou o isolamento dele como um castigo. Anteriormente, ele vivia em Jerusalém, no capital do país, no templo de Deus, e agora ele está aqui, longe do capital, longe do templo, nas montanhas, no deserto, longe de Deus. O teu Deus, onde está, irmão? Ele sofre por causa disso. Veja, versículo 9 e 10. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Ele está claramente abatido e perturbado, mas ele está com boa esperança. A esperança está no Efrão. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele a salvação da minha face e Deus meu. Ele tem esperança, ele tem confiança que ainda o louvarei. Deus é a salvação da sua face. Ele, o salmista, é de Deus e Deus é dele. Ele se lembra da aliança que Deus fez com o seu povo. O templo é a casa da aliança. O templo é o nó que conecta a misericórdia de Deus com o povo de Israel. O altar no templo é o lugar onde Deus perdoa os pecados e oferece a reconciliação. Lá se encontra paz com Deus. Por causa disso, ele pode dizer no versículo 4: então irei ao altar de Deus, ele é minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Está sentindo? Ele está com certeza que isso vai acontecer. Por quê? Eu acho que porque ele sabe que Deus é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserve para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante os nossos iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista Oriente a Ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Os irmãos sabem que essas palavras que citei são do Salmo 103. Sempre nós lemos essas palavras no final da Santa Ceia.
A Santa Ceia nos lembra da misericórdia de Deus. Deus manifestou a sua misericórdia em seu Filho amado Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. O que é o altar para o salmista é a Santa Ceia para nós. A Santa Ceia aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que nos traz reconciliação com Deus. A Santa Ceia é um sacramento que funciona como um anel de casamento. Quando eu olho para o anel do meu casamento, eu sei que ela me ama e posso confiar nisso. Nós observamos a Santa Ceia e sabemos que Deus nos ama. O salmista se lembrou do altar e sabe que Deus o colocou no templo para fazer holocaustos para que o povo possa receber a reconciliação, a remissão dos pecados. Então ele sabe, Deus o ama. E esse conhecimento lhe dá confiança e o leva à oração. Esta oração nós encontramos em Salmo 43. Vamos ler de novo, porque só para refrescar a nossa memória. O salmista diz o seguinte: ele diz: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, a salvação da minha face, e Deus meu. Então, assim começa a oração do salmista. Ele clama por justiça contra a nação sem piedade. Pode ser que ele pense no povo de Jerusalém que o expulsou por motivos injustos. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Com certeza ele pensa em certas pessoas. Nós não sabemos, nós não temos informações detalhadas sobre a situação dele. Mas quando eu li isso por um momento, me perguntei se o Salmo não é um tipo de profecia, uma tipologia. Quer dizer, essas frases me levaram a pensar nas coisas que Jesus sofreu em Jerusalém. Ele sofreu do homem fraudulento e injusto, foi rejeitado, sofreu da opressão dos seus inimigos. O próprio povo era seu inimigo e, num certo momento, até disseram: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. Depois disso, Jesus gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me rejeitas? Está vendo? Muitos elementos deste salmo nós encontramos também na vida de Jesus. Ele experimentou uma coisa mais ou menos igual. Então, a oração, o desejo do salmista é este: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem
e me leva ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus. Eu acho que podemos compreender esse desejo dele. O desejo dele, de certa maneira, também é o nosso desejo. A oração dele é a nossa oração. Claro, nós oramos em outro contexto. Nós não estamos no deserto, no meio das montanhas. Nós não vivemos na época do salmista, mas temos sede de Deus vivo. Queremos adorá-lo junto com os outros irmãos e irmãs na igreja, com alegria e cantando louvores. Então, meu irmão, minha irmã, pode ser que a sua alma está abatida, perturbada, mas repete o que o salmista está dizendo. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, a salvação da minha face e Deus meu. Eu estou com certeza. Ainda o louvaremos. Juntos. Lado ao lado. Aqui, na igreja. Confie nisso. Confia nele, o nosso Deus. Amém.